Graça e paz, meu querido irmão e irmã, bom dia, mas um bom dia cheio da graça do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dar continuidade hoje com capítulo 13, a parte 2 do livro Nas Dores Também Brotam as Mais Lindas Flores. Como eu estava dizendo, a noite estava chegando e eu já tinha dito a Rafa que eu estava tendo muitas dificuldades, que estava havendo uma luta espiritual tremenda. Começamos a nos preparar para dormir e eu estava bastante inquieto. Algo me incomodava profundamente. Dores, calafrios, mal-estar intenso. Eu estava com falta de ar, com o coração palpitando além da normalidade. Era uma verdadeira loucura. Comecei a clamar a Deus, comecei a interceder por todos na enfermaria. Era algo incontrolável que eu sentia. Era uma angústia profunda. Chamei Rafael e lhe avisei o que estava acontecendo. Com o seu jeito extrovertido e despojado, começou a orar comigo, clamávamos ao Senhor com intensidade e esperávamos com fé a resposta do alto. Porque só de lá vêm as boas dádivas, como está escrito em Tiago 1,17, que diz: toda boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. A noite foi se adiantando e eu comecei a passar muito mal. Era uma angústia, uma aceleração no coração. Eu não conseguia me acalmar. Rafaela se deitava e se levantava 1 milhão de vezes, até que os enfermeiros vieram e começaram a me aliviar. Depois chamaram ao médico de plantão. Me deixaram sendo monitorado e também medicado. Mas nada aquietava o meu coração. Eu sabia que era espiritual, porque os meus pensamentos estavam totalmente descontrolados. Quando eu fechava os olhos, pensamentos de morte vinham ao meu coração, pensamentos de guerra, pensamentos na área sexual. Olha, era um terror. Eu via muito sangue, muitas dores, muito sofrimento. Era uma visão primária, parecia uma visão primária do inferno. O diabo tenta nos enganar, mas ele foi lançado no lago do fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e o dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Está lá em Apocalipse 20, capítulo 20, verso 10. Tudo aquilo me assustava profundamente. Essa foi a pior noite da minha vida. Uma guerra foi travada. Só me lembrava da carta que o apóstolo Paulo escreve aos Efésios. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Efésios, carta de Efésios, capítulo 6, verso 12. Eu comecei a olhar para Rafaela e percebia que ela estava exausta. Já era quase 3 da manhã e a luta era contínua, intensa. E eu lhe disse: vá dormir, filha. E ali fiquei acordado em oração. Não podia fechar os olhos porque era terrível, mas o Deus Todo-Poderoso estava ao meu favor. Não poderia me abalar, porque eu tinha certeza de que Deus estava lutando ao meu favor. E eu não estava abandonado, apenas tudo iria acontecer no momento certo, no tempo de Deus, como diz as Escrituras do livro de Eclesiastes, no capítulo 3, no verso 1, que é muito claro quando diz: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito de Deus debaixo do sol. As palavras do Eterno sempre trazem alívio e paz ao coração dos aflitos. O céu começa a raiar, glória a Deus! O dia está chegando, os pássaros já começavam a cantar, a primeira brisa do dia começava a soprar, a escuridão começa a desaparecer e a luz volta a brilhar com os primeiros raios do sol, que exatamente começam a anunciar um novo dia que chega. A Bíblia nos garante que as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã, mas uma manhã é mais um novo recomeço renovado. Como é de costume, a rotina da enfermaria começa com os banhos, as medicações, a preparação para quem vai sair da sala, vai para a sala de cirurgia. Enfim, a vida começa a funcionar. Eu estava melhor, porém já vários dias que estava sem dormir, mas firme e forte, cheio de esperança no coração, porque o Senhor é a minha fortaleza e o meu socorro bem presente nas horas da angústia. Não havia possibilidade de murmuração, porque dos meus lábios só saíam palavras de gratidão a Deus. Me lembrava do livro de Jó, que relatava da sua dor,
porém sempre tinha o coração grato. Rafaela já estava de pé, sempre com um sorriso no rosto e cheia de amor no coração. Era manhã de domingo, dia de nós celebrarmos culto a Deus. Eu escutava muitos sermões e ouvia muitos louvores, mas era domingo e eu estava eufórico para cultuar a Deus. Não sabia como, mas cria que seria bom. Cátia estava para chegar e isso já alegrava o meu coração. De repente, quando estávamos ali conversando e falando sobre os acontecimentos da noite, aquela luz brota na porta. Cheguei, amor. Era como ouvir a voz do próprio Deus. Meu coração é tomado por uma onda de adrenalina e excitação. Ela abre um sorriso, se aproxima e me beija. Essa é a mulher da minha juventude. Começamos a conversar, eu lhe falei da noite terrível e ela não entendia o porquê daquilo tudo. Nós compartilhávamos experiências, orávamos, clamávamos para Deus nos desse uma luz do que estava acontecendo naquela enfermaria. Eu lhe falei de que poderíamos fazer um culto ali e o que ela achava, e ela achou ótimo. Porém, Deus já tinha preparado tudo. No meio da tarde, chegou um grupo de jovens de uma igreja local, fazendo uma linda festa de louvor, proclamação do Evangelho, jovens cheios do Espírito Santo e com autoridade e muita alegria proclamando a palavra de Deus. Eles cantavam, pulavam, distribuíam risos e muita alegria, mas acima de tudo, espalhavam a semente do Evangelho. Foi um momento único. Fizeram apelo, oraram por todos e distribuíam os livros. Mas o mais maravilhoso de tudo é que chegou o momento de Deus nos revelar o que estava acontecendo ali na nossa enfermaria. Lembra que eu falei a respeito de um homem de 102 anos de idade e que estava ao meu lado esquerdo, de que entrava na enfermaria e de que muitos jovens iam ficar com ele. E também algumas mulheres, mas todos diziam ser netos e bisnetos, enfim, existia algo muito estranho. Mas não conseguíamos a resposta para o que estava acontecendo. E naquele domingo Deus revelou tudo. Quando eu estava acordado durante a noite de guerra profunda, sempre percebia que os acompanhantes ficavam olhando os celulares. E eu pensava comigo, deve ser no Zap. Nesse momento, nesse domingo maravilhoso, domingo de alegria e louvor, Cátia resolveu conversar com um jovem desse dia que estava acompanhando aquele senhor de 102 anos. Eles começaram a conversar com Cátia e o jovem abriu seu coração para ela. Cátia disse que nós éramos cristãos e de que eu era pastor. Então, a grande surpresa, ele começou a conversar com Cátia dizendo ter sido missionário durante dos 12 aos 14 anos na Igreja Assembleia de Deus, mas que por algumas razões pessoais tinha abandonado o ministério. E também a igreja que fazia agora parte, não mais de igreja, mas sim de um terreiro de candomblé, onde era localizado na casa daquele idoso e que a filha dele era a mãe de santo do terreiro. E que todas aquelas pessoas que passaram por lá eram seus filhos, filhos do santo dela, inclusive ele. E a ficha começou a cair, porque durante todas aquelas noites eles ficavam assistindo aos encontros que ocorria lá no terreiro. Cátia veio correndo me contar, ali era o foco. Naquele mesmo instante começamos a orar, repreender e aclamar a Deus. Eu e Cátia nos levantamos em oração, pedimos para a Igreja dos Santos se levantarem em oração. Sabíamos agora de onde estava vindo toda aquela angústia e escuridão. Lembro-me que impus as mãos com autoridade e poder dos céus e repreendi todo o mal. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo das trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais, como estava lá na carta que Paulo escreve aos Efésios. Naquela noite de domingo, Deus começou a restaurar o meu sono e a paz. Já não tive uma noite tão pesada, porque Deus mesmo revelara onde era o foco do mal. A guerra espiritual acontece entre as forças do diabo e o exército poderoso de Deus. Quem ama Jesus vai ter de lutar contra o inimigo ao longo da vida, mas sabendo de que não estamos sozinhos, porque nós fazemos parte de um grande exército e o nosso general é Jesus. Ele nos dá força para lutar e vencer. No fim,
Deus irá destruir as forças do diabo. Ela já foi destruída no tempo de Deus. Esse alerta deixado pelo apóstolo Pedro nos faz servos prudentes durante toda a nossa existência. Kátia ainda teve a oportunidade de evangelizar aquele missionário. Por que missionário? Porque eu creio que ele apenas estava afastado do que Deus já começou a trazê-lo de volta. Através das palavras de Kátia, ele entregou para ele um livro e falou do amor maior de Deus. Ele saiu dali com um livro do Senhor e com o amor de Deus plantada a semente em seu coração. A palavra que é a semente foi lançada e a Bíblia diz que ela não volta vazia, sem cumprir o seu maravilhoso propósito. Não tenho dúvida alguma de que aquele jovem foi impactado pela palavra lançada em seu coração. Com certeza em sua mente vieram todas as doces lembranças do tempo em que ele era proclamador do Evangelho. E não tenho dúvida que a saudade do pai estremeceu o seu frágil e conturbado coração. O filho que se ausenta e que foge da casa protetora do pai em busca de algo que nunca encontrará, porque aonde ele busca não existe. Estejam alertas e vigiem, meu irmão. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao derredor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos de vocês têm em todo o mundo, eles estão passando pelos mesmos sofrimentos. A luta só será encerrada, queridos, quando Satanás e seus diabos forem lançados no lago do enxofre, pelo nosso Senhor, o Senhor dos Exércitos, o Deus Todo-Poderoso. O diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e o dia e de noite serão atormentados para todo sempre, como eu já li, Apocalipse 20, verso 10. Que Deus continue abençoando a tua vida, meu irmão e minha irmã. Estou encerrando a leitura da parte 2 do capítulo 13. Amanhã, queridos, nós teremos o final desse capítulo. E aí, poderemos entrar depois no capítulo 14, o último capítulo do nosso livro, Nas Dores também brotam as mais lindas flores. Que Deus te conceda fé, força, coragem, vigor, energia, graça, para que você, nas experiências dolorosas da vida, você possa ter a firmeza daquilo que Paulo disse: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. E no dia do Senhor, Ele me dará a coroa da vida, que é entregue a todos aqueles que amam ao Senhor. Deus te abençoe e tenha um dia de paz, em nome de Jesus. Amém.